Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Essa é a Santa Semente Online. Aqui nós teremos um tempo para partilharmos a palavra, para orarmos juntos, para nos prostrarmos na presença do Senhor. Quero iniciar este momento lendo 2 versículos do Salmo 145. Salmo 145, os versículos 18 e 19 nos dizem assim: Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acolhe a vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Perto está o Senhor daqueles que o invocam, que se prostram diante dele em oração, mas que não são apenas vãs repetições, aqueles que o invocam, que oram a ele em verdade, como diz o próprio mandamento, para que o amemos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, ou seja, com todo o nosso ser, verdadeiros adoradores, que o buscam de todo o seu coração. A esses que o buscam, a esses que o invocam, que oram com fé na presença do Senhor, a esses ele acolhe, os abençoa, atende-lhes o clamor, o pedido e os salva. Ore com fé. Oremos? Paizinho querido, nós te louvamos, nós te damos graças por esse dia, te damos graças pela tua provisão, teu amor para conosco, por nos permitires se chegarmos a ti com nossas orações. Permite-nos se chegarmos a ti para saciarmos nossa sede, nosso vazio, buscarmos conhecimento. Isso é graça que tu nos concedes. Nós não somos dignos de nos achegarmos a ti, pois somos falhos, somos pecadores. Por isso que nós nos aproximamos unicamente confiantes na tua misericórdia, no teu amor para conosco, na misericórdia que a tua palavra nos garante, que ela se renova a cada manhã. Tu és paciente, esperando que todos cheguem ao arrependimento. Nós te adoramos, nós agradecemos por isso e nos prostramos diante de ti. Tenha misericórdia de nós, acolha as nossas orações e estejas ministrando aos nossos corações através da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Dona Celina, seu Pandolfo, Luiz Felipe. Pandolfo teve celebrando seu aniversário. Deve ter um churrasco aí, deve ter rolado um churrasco aí, né? Pena que a gente estava longe, né? Abraço, seu Pandolfo. Hoje nós estamos em Giruá, um tempo de folga para repor as energias, saindo um pouquinho do nosso contexto, nosso dia a dia, as atividades da igreja, ao menos as que acontecem durante a semana, um pequeno intervalo aí, uma interrupção para a gente refletir, parar um pouquinho, né? Isso faz bem para a gente. Descansar. Vamos à programação da igreja. Eu quero aqui dar graças, elevar nossa gratidão. Nosso galeto, que teve domingo, né?
Gratidão a todos que compraram, né? Aos voluntários, aos doadores, pessoas que se somaram de todas as formas, né? Para o sucesso de mais essa edição do nosso Galeto. Ele que é fundamental aí para arrecadar fundos e assim para que nós como igreja se mantenhamos em dia com os nossos compromissos. Obrigado a todos que se somaram, que contribuíram com mais essa promoção. E domingo nós também tivemos nosso culto tradicional, Santa Ceia, ou Santa Eucaristia no rito tradicional anglicano. E agora o próximo domingo, dia 13, é um dia muito especial, né? Dia dos Pais. Então nós também teremos Santa Ceia, com um tempo especial de oração, ação de graças pelos pais. Nosso tema da pregação será a verdadeira filiação tem paternidade, né? Focando aí no papel do pai biológico, mas que nos leva, né, à figura de Deus como Pai, né? Nos remete a Deus como Pai. Então, esteja conosco às 9 horas da manhã, Rua Arthur Camargo, número 22, bairro Independência. Lá estamos todo domingo, 9 horas, celebrando o Senhor Jesus. Só fazendo mais essa referência, como a gente não está em São Gabriel, então, durante essa semana não acontecem os cultos, as reuniões de oração nas casas. Então, na semana que vem a gente retoma a programação normal para todos que desejarem acolher um momento de oração, partilha, estudo da palavra, né, na sua casa. São tempos preciosos que a gente tem vivido nas casas, né, nos lares, para estudar, partilhar a palavra, né? Além de nos aproximarmos uns dos outros, nos aproximamos, fortalecemos nossa comunhão como irmãos em Cristo e, claro, nossa comunhão com o Pai. Amém? Felipe, boa noite. Jesus o abençoe. Vamos para a palavra de Deus? Nós estamos iniciando uma série especial, série de pregações especial para esse mês de agosto. A verdadeira filiação, junto com a nossa Catedral da Ressurreição e algumas das nossas igrejas da Diocese. E o primeiro texto do Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, a parábola do filho pródigo. Vamos ler juntos, se você puder também abrir sua Bíblia, pegar esse texto para ter na sua mão e a partir dele a gente faz nossa reflexão, nossa partilha. Vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. Continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. Vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também
e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, se aproximava da casa, ouvindo a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa é a palavra do Senhor. Se você está com a sua Bíblia aí, deixa ela aberta. A gente vai fazer referências a esse texto. A verdadeira filiação. Filiação. Essa palavra envolve 4 esferas e nós vamos estar falando sobre elas nessa série de pregações durante este mês. A questão da filiação, a verdadeira identidade almejada por Deus Pai para nós, é tão importante que o próprio Filho Jesus veio em carne para salvar um planeta de órfãos. E aqui a gente pode já remeter a este texto de Lucas, porque o pecado, porque o mundo estava nessa condição de orfandade. O mundo estava sob o pecado, e o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, por opção nossa, nós nos afastamos, nós pecamos e assim nos afastamos de Deus, tornando-nos órfãos. Mas lembremos de João capítulo 1, aquele texto que eu gosto de fazer referência. João capítulo 1, quando fala do papel de Jesus, para o que ele veio, capítulo 1 de João, o versículo 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Ou seja, aqueles que estavam escravizados pelo pecado e assim órfãos, na condição de órfãos, agora são acolhidos, são restaurados, são perdoados, são acolhidos de volta. Como o filho pródigo, ele é acolhido pelo pai com uma grande festa. Como diz o texto da palavra de Deus, há uma grande festa por um pecador que se arrepende. É tão importante essa questão da identidade, da filiação que Deus deseja para nós, que Ele veio na pessoa de Jesus para nos devolver a condição de filhos e fazer com que a gente vencesse superasse, se livrasse da nossa orfandade, como fruto do nosso pecado. Porque a orfandade é o contrário da filiação. É a condição espiritual que envolve desconexão, a rebelião. Lembremos do filho pródigo. Ele se rebela. É como se ele desejasse a morte do seu pai. E essa condição de orfandade, ela nasce no coração de Lúcifer. É fruto do pecado original. E nós precisamos entender a gravidade disso e a seriedade disso e buscar solução, cura, libertação.
A orfandade é a raiz mais profunda de todos os males emocionais. Quando ela não é tratada, ela dá à luz a rejeição. E isso impede o acesso ao coração do Pai, gerando o vazio existencial. Por isso que nós vamos encontrar pessoas com uma excelente carreira profissional, com uma excelente poupança, ou seja, muito bem financeiramente, mas com problemas. Parece que falta algo, parece que a vida é vazia. Na verdade, é esse vazio existencial. Ela não encontra o sentido da vida. Na verdade, falta o encontro verdadeiro com Jesus. Falta superar as consequências dessa condição de órfão. Para solucionar os males causados pela orfandade, nós precisamos resgatar essa paternidade de Deus. Ela precisa ser uma escolha nossa. E essa condição foi Deus que nos deu. Ao nos criar, Ele nos deu inclusive a possibilidade de escolhermos virar as costas para Ele. Ele nos deu a capacidade de escolher. E quando nós escolhemos, observe isso, quando nós escolhemos ser filhos, sob a direção, a inspiração do Espírito Santo, nem Satanás pode ir contra essa escolha. Nem ele resiste às nossas escolhas. Mas aí que está um detalhe. Ele vai tentar nos influenciar de todas as formas. Fazer com que a imagem de Deus como Pai fique manchada, machucada, deturpada. A minha e a sua escolha deve ser sempre no sentido de que Ele é meu Pai. E eu vou me esforçar, eu vou buscar superar todas as possíveis imagens negativas. Escolha ser filho. E essa imagem, possíveis imagens deturpadas de Deus como Pai, ela acontece no lar. Nós pais falhamos. Por mais que a gente se esforce em ser perfeito, nós falhamos. E muitas vezes é ali que a gente causa decepções. Ali que se abre feridas, gerando consequências na vida de nossos filhos, no sentido que eles tenham dificuldade de ver, de aceitar Deus como seu Pai. Não confunda. Nós podemos sim, até de alguma forma, ligar, inspirar a figura paterna de Deus através da forma com que nós nos relacionamos com os nossos filhos. Mas Ele é santo, Ele é perfeito e nós somos falhos e limitados. Se há alguma ferida, algum bloqueio, ela precisa ser vencida. Vencida pela oração, pelo direcionamento da palavra de Deus. Então nós precisamos ser focados nisso. Precisamos buscar superar toda possível sequela ou sentimento ou condição de orfandade, possíveis imagens distorcidas pelo diabo de Deus como Pai. Nós precisamos resolver isso. E é buscar a nossa verdadeira identidade. Por isso que o texto de João, ele nos dá o poder de sermos filhos. Essa condição, essa identidade muda completamente nossa vida. E nos leva a uma vida plena, cheia de sentido. Bora buscar solução? Sempre inspirados pela palavra de Deus, tendo como base aí Evangelho de João 15, a parábola do filho pródigo. Então, como resolver conflitos familiares? E aí ele vai, claro, enfatizando aí na relação pai e filhos, mas vai além, já tocando aí na questão família como um todo. Como resolver conflitos familiares? Em primeiro lugar, reconheça os reais motivos da desconexão com a sua família. O moço da parábola, ele
decidiu sair de casa. Não havia conexão de seu coração com o coração do pai. Então vamos lá, Lucas 15, versículo 13. Versículo 13 nos diz assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Houve um rompimento, havia uma desconexão. Como rebeldia, como fruto dessa desconexão, ele rompe, ele se afasta, ele decide ser órfão. Rebeldia, lembrem, pecado faz separação entre nós e Deus. A condição gerada, orfandade. E você? Qual é a sua história? Alguma desconexão com seu pai? Ou alguém, seu pai, sua mãe? Pensar sobre os motivos de possíveis desconexões é um grande passo na solução dos conflitos familiares. Não tem aquela de jogar por baixo do tapete os problemas, mas é pensar a respeito deles, reconhecer que eles existem. Esse é o primeiro passo para superá-los. Então, reconheça os reais motivos. Como resolver os conflitos familiares? Reconheça, agora reaja contra as disfunções ocasionadas ou disfunções emocionais adquiridas. Vamos a alguns exemplos aqui para a gente compreender isso. Pais exigentes, resultado, filhos solitários. Pais rígidos, resultado, filhos insensíveis. Pais isolados, filhos superficiais. Pais superprotetores, filhos medrosos. Pais frios, resultado, filhos carentes. Pais consumidores, consumistas, filhos materialistas. Pais desleais, filhos rebeldes. Veja agora o texto de Lucas 15. 13b. Partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Agora o 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Veja as consequências do problema, as consequências da sua rebeldia, as consequências da sua má escolha. Agora o versículo 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Ele desejava comer a comida dos porcos. As consequências na vida dele foram estas. O que você desenvolveu? Qual consequência pode ter aparecido na tua vida como fruto de uma possível disfunção familiar? Revolta? Timidez? Medo? Rejeição? Codependência? Disfunção sexual? Religiosidade? Compulsões? Vícios? O que você desenvolveu? Você tem que olhar para ti, para o seu coração, para a sua vida. Agora tem um detalhe: ver, mas não se tornar, não se considerar uma vítima, não se vitimar, mas lutar. Esse é o desafio. Então eu reconheço que os problemas existem, olho para mim no sentido de ver em mim quais as possíveis consequências dessas possíveis disfunções, desses possíveis problemas, e eu os encaro. Não simplesmente, porque meu pai fez isso comigo, agora eu sou assim. E aí você cruza os braços e morre assim. Não. Você vai lutar contra isso. Você vai encarar o desafio de frente. Então, como resolver os conflitos familiares? Reconheça, reaja. Passo seguinte,
decida acertar as pendências familiares. Então você reconheceu que o problema existe, olhou para ti no sentido de quais as possíveis consequências que isso gerou na tua vida, e aí você decide acertar as pendências. Por que isso? Por que acertar? Veja uma afirmação de Jesus, de um trecho do Sermão do Monte. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Gravou isso? Já conhecia essa frase? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filho é promotor de paz. Então, se existe, na sua opinião, problemas, se a sua família for insuficiente, procure a paz. Você tem a identidade de filho. Por isso que você vai buscar a paz. E pode ter certeza que o Senhor, os céus como um todo, estão contigo nessa peleja. Consulte o Espírito Santo, se é a hora, se é o momento. E encare. Seja protagonista dessa história. Enfrente o desafio de frente, como promotor de paz. Voltemos para o nosso texto, versículo 17, Lucas capítulo 15, versículos 17 a 20, diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores meu pai tem pão em fartura, e eu aqui morro de fome. Pegue essa chave. Então, caindo em si, essa é a chave da mudança. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi ter com seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Essa imagem fantástica. E eu gosto de destacar aqui. Veja que quando ele cai em si, ele diz assim: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores, como um dos teus servos. Mas quando ele chega lá e começa a dizer isso, e levantando-se foi ter com... Vindo ele ainda longe, seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E aí ele segue. E o filho então começa a dizer isso: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, não deixou ele dizer para ser tratado como um dos seus servos. Você nem vai dizer mais nada. Basta até aqui. Basta você reconhecer que falhou. Por aqui basta. E aí veio as sandálias, veio a condição, as roupas, ou seja, a identidade de filhos. O Senhor quer restaurar a nossa identidade plenamente. Mas essa chave, Ele decide, Ele cai em si. Então, se há algum problema no seio familiar, você deve ser o protagonista. O importante é o seu gesto, é a sua decisão de amar, de recomeçar em algum nível. Aí você pode dizer: mas é impossível. Deus é Deus dos impossíveis. Ele adora esses desafios. E Ele é contigo. Libere perdão, seja protagonista da paz, porque você é filho de Deus e filhos são promotores da paz. Então, como resolver conflitos familiares? Reconheça os reais motivos da desconexão com a sua família. Reaja contra as disfunções emocionais adquiridas. Decida acertar as pendências familiares. E em quarto, e aqui para a gente finalizar, recomece o relacionamento com seus familiares. Lucas 15, os versículos 20 e 21. Vamos lá?
de novo. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Lembram aí o que eu disse há pouco? Ele não deixou nem o filho dizer ou querer a condição de servo. Ele foi lá, providenciou tudo para restaurar a sua identidade de filho. Agora, alguém podia dizer: mas ele não mudou, ele amanhã depois ele pode voltar a ser o mesmo, amanhã depois ele pode querer a herança de volta, né? Celebre os primeiros passos, celebre cada pequeno avanço. Lembre da afirmação bíblica: a festa nos céus por um pecador que se arrepende, mas é só um. Exato. Os céus celebram, se alegram com os primeiros, os pequenos passos. Cada passo, cada momento deve ser celebrado. E é isso que o pai da parábola faz. Faz uma grande festa, porque aquele filho que estava morto foi recuperado com saúde. Celebre cada pequeno avanço. É a estação do perdão. Que passos práticos você pode dar? Analisando a sua história, a sua vida, seus relacionamentos. Que passos você pode dar? Concretos. Seja protagonista da virada, dessa transformação na sua família. Deus deseja que você se envolva com todo o potencial que Ele colocou dentro de você. Sim, Ele colocou dentro de nós o Espírito Santo. Ele nos reconciliou consigo e nos desafia a sermos reconciliadores. O Espírito Santo foi colocado dentro de nós e Ele é nosso ajudador. Então, como resolver conflitos familiares? E aqui vale a pergunta, hoje fazia nas mensagens que eu mando por WhatsApp. Não existe família perfeita, né? Então, como resolver conflitos familiares? Reconheça os reais motivos, ou seja, reconheça que existem problemas. Se eles causaram consequências na tua vida, reaja contra elas, não se vitime, não se declare vítima apenas, mas lute contra isso. Decida acertar as pendências, seja um promotor de paz, porque você é um filho de Deus. E recomece relacionamentos com seus familiares. Amém? Que essa palavra se multiplique 100 por 1 no teu coração. Quem entrou depois, né? Seu Edson, Dona Gislaine, quem mais? Jesus os abençoe. Você pode depois rever, porque o vídeo fica gravado aqui neste canal, Anglicana Santa Semente, no Instagram, também a gente coloca lá no facebook.com/Anglicana Santa Semente, também no YouTube, Igreja Santa Semente. Domingo, no culto presencial, Dia dos Pais, nós celebramos, seguimos essa série, falando sobre a verdadeira filiação tem paternidade. E aí, quarta-feira, nesta live, neste espaço, nós vamos estar trazendo também esse tema. Então, esteja celebrando, porque aqui é de uma forma resumida, a gente tem um tempo limitado, mas de preferência esteja lá conosco celebrando domingo, Dia dos Pais, então presencialmente, onde a gente pode celebrar em família, né, na presença do Pai, na casa do Pai, o adorando, glorificando o seu nome, buscando da sua sabedoria e das suas bênçãos sobre a nossa vida. Amém, queridos? Vamos orar? Nós estamos na presença do Pai. A sua palavra nos diz que onde estivéssemos reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Então, na certeza que o Pai está aí do seu ladinho, tendo em seu coração
tudo isso que a partir da palavra te desafiou a pensar, a refletir, tendo também diante de ti suas ações de graças, quem sabe dores, quem sabe desafios, problemas que estão aí diante de ti. Tendo isso em sua mente, vamos conversar com o Pai, na certeza que Ele está de braços abertos para nos acolher. Ele está à distância de uma oração. Vamos conversar com o Pai. Paizinho querido, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse tempo que aqui tivemos, pela Tua palavra, essa palavra que vem para nos desafiar, nos fazer refletir, nos desafiar a se achegar à Tua presença. Essa imagem do Pai de braços abertos é a imagem de Ti, que está sempre de braços abertos para nos acolher, não importa o quão longe podemos ter chegado, o quão distantes de Ti nós podemos estar. Tu desejas que nós retornemos, porque Tu estás sempre pronto a nos acolher, celebrar uma grande festa, nos devolver a identidade de restaurar, a identidade de filhos. Por isso que nós te louvamos pela Tua misericórdia, por Teu amor, esse amor total, esse amor incondicional. Obrigado pela Tua palavra, que essa palavra continue ministrando aos nossos corações, restaurando a nossa condição de filhos, possíveis problemas em nossos relacionamentos. Vem curar, vem restaurar nossas vidas, Paizinho, de cada pessoa que está sendo alcançada através dessa live, cada lar que está sendo alcançado. Paizinho, visita com Teu poder. Tu que és Deus de recomeços, Tu que é Deus restaurador, venha sobre nossas vidas com Teu poder e graça. Nós te louvamos, nós te agradecemos e colocamos sob Teu cuidado nossas famílias, nossa família de fé, Anglicana Santa Semente, Tua igreja, Senhor. Tu nos fazes família. Por isso que nós te louvamos por cada pessoa que faz parte, por cada pessoa que está se achegando a essa família, pedindo, Paizinho, o Teu poder, Tua graça, o Teu Santo Espírito sobre nós. Precisamos mais de Ti, da Tua inspiração, mais da Tua palavra, nos dando sabedoria em nossas escolhas, dando-nos sabedoria no nosso viver. Por isso clamamos a Ti, tenha misericórdia de nós, envia sobre nós Teu Santo Espírito, o Espírito da verdade, o ajudador, aquele que nos ajuda, nos auxilia em nossas fraquezas. Tem misericórdia de nós, Pai. Ouça os clamores dos Teus filhos, cada pessoa que nesse momento está orando, buscando a Tua presença, partilhando diante de Ti, quem sabe suas aflições, suas dores, suas preocupações. Venha curando, restaurando, venha atendendo nossas orações, Paizinho, por Teu amor, por Tua misericórdia. Nós nos aproximamos de Ti unicamente confiantes no Teu amor, na Tua misericórdia. Atenda nosso clamor, nossa oração, e sobre nós derrame da Tua bênção, da Tua paz. Venha sobre nós, restaurando. Venha sobre nós curando relacionamentos, restaurando vidas, Paizinho, restaurando famílias. Família veio do Teu coração, instituição que Tu criaste. Por isso que nós reconhecemos que sim, temos problemas, sim, temos desafios a ser vencidos, e estamos buscando em Ti recomeço, restauração, cura. Tenha misericórdia de nós, restaura-nos, cura-nos por Teu poder e graça. É o que nós te pedimos, unicamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que bom que você esteve conectado conosco. Que a bênção do Deus Onipotente, que é Pai, é Filho e Espírito Santo, esteja sobre você, sobre seu lar. Domingo, 9 horas, nosso encontro, culto presencial, Anglicana Santa Semente, Rua Arthur Camargo, número 22, culto especial Dia dos Pais. Venha celebrar conosco. E quarta-feira, nesse mesmo espaço, ao vivo. Sempre lembrando, você pode entrar em contato conosco, pedindo oração. Conte sempre com esse pastor, conte conosco como igreja. Amém? Vamos na paz de Cristo? Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Fiquem todos na paz do Senhor.